Confira o resumo dos capítulos da novela Vencer o Desamor do dia 3 de outubro a 7 de outubro. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber o resumo dos capítulos da novela Vencer o Desamor logo que eles forem divulgados. Segunda-feira, 03/10. No resumo de Vencer o Desamor de segunda-feira, Bárbara prepara um almoço especial para comemorar a aposentadoria de Joaquim, seu marido. Eles têm 3 filhos, Álvaro, Eduardo e Gael. Bárbara critica Ariadne por não estar casada com Eduardo e pela maneira como cria o filho Tadeu. Ariadne percebe que ele tem algum problema, mas ninguém a ouve. Nestor diz a Daphne que recebeu uma quantia por algumas aulas particulares e com isso poderão pagar algumas contas e guardar algum dinheiro para os gastos com o nascimento do segundo filho. Josefina aconselha Daphne a pedir ajuda financeira ao pai, mas ela se nega já que não tem contato com ele desde os 15 anos. Ariadne e Bárbara têm uma forte discussão por causa de Tadeu. Bárbara diz a Joaquim que gostaria de conhecer Paris, mas ele diz não. Joaquim se nega a hipotecar a casa para ajudar Eduardo porque sabe que ele nunca foi estável em seus empregos, porém Bárbara o convence a ajudar o filho. Tadeu tem uma briga na escola e o diretor diz a Ariadne que ela precisa procurar uma escola mais adequada para seu filho. Olga fica irritada com Álvaro ao saber que o Plaza Miró é um projeto pessoal. Joaquim confessa a Gael que tem uma filha fora do casamento e sua mãe não pode saber da sua existência. Tadeu é diagnosticado com síndrome de Asperger. Joaquim não consegue controlar seu machismo com Bárbara e esse comportamento a faz pensar sobre sua vida. Álvaro diz a Olga que poderia lhe dar o filho que tanto quer se não o desprezasse. Evita se surpreende ao saber que Gustavo quer comprar sua filha, Gema. Bárbara pede o divórcio a Joaquim. Ele não responde e quando ela se aproxima percebe que o marido está morto. Antes de conferir o resumo de terça-feira, comente: quero mais resumos da novela Vencer o Desamor para sabermos se você está gostando desse conteúdo. Terça-feira, 04/10. No resumo da novela Vencer o Desamor de terça-feira, Ariadne explica a Eduardo que a síndrome de Asperger é uma condição neurológica e não uma doença, mas ele se nega a aceitar o problema do filho. Evita não aceita o dinheiro que Gustavo lhe oferece porque sente que seria como vender sua filha. Onofre, ao contrário, tenta convencer Gema a aceitar Gustavo, mas ela se nega, diz que não gosta dele e quer estudar. Padre Felipe dá o último adeus a Joaquim no cemitério e a família Falcão está destruída com a perda. Gael recorda quando o pai lhe confessou que tem uma filha e pediu que a ajudasse. Álvaro percebe que o desmoronamento do Plaza Miró é mais grave do que ele pensava e isso poderá arruinar sua carreira. Gema pede à mãe que não a case com Gustavo. Bárbara sente que não conhecia o próprio marido e está muito intrigada com o fato dele ter um revólver nas mãos quando morreu. O Dr. Velasco tenta explicar a Eduardo o que é síndrome de Asperger, mas ele segue negando a realidade. Álvaro se surpreende quando os sócios pedem suas ações e tiram seu nome do escritório. Yolanda se preocupa quando Gema diz que terá que deixar a escola para trabalhar ou se casar. Gustavo diz a Evita que a apoiará em tudo desde que permita que Gema seja sua mulher. O som do aquário provoca em Tadeu um estado de ansiedade que o leva a quebrar a cadeira. Essa atitude preocupa muito a Ariadne, que decide procurar ajuda profissional para lidar com o problema do filho. O advogado diz a Eduardo que já sabe que esteve roubando a empresa, exige que devolva o dinheiro ou mandará para a cadeia. Olga diz a Álvaro que ela comprou suas ações, mas ele terá que renunciar. Daphne tem certeza de que Nestor foi assassinado. Bárbara recebe uma notificação sobre o atraso no pagamento da hipoteca e isso pode resultar na perda de seu imóvel. Quarta-feira, 05/10. No resumo de Vencer o Desamor de quarta-feira, Daphne questiona o Ministério Público por não dar razão a ela sobre o acidente de matou Nestor, pois eles têm uma testemunha-chave que poderia elucidar o caso. Bárbara está angustiada com a possibilidade de perder a casa e ficar sem ter onde morar. Eduardo, por sua vez, está interessado em ficar com o dinheiro do apartamento para pagar uma dívida sua e deixar a hipoteca do dia. Gustavo propõe a Gema que vivam juntos para poder ajudá-la e protegê-la. Bárbara fica sabendo que seu marido sofria de insuficiência cardíaca. Ela também descobre que o filho, Eduardo, já não trabalha com Armando.
Eduardo diz a Ariadna que teve que pedir demissão porque foi acusado injustamente e ela se surpreende quando ele diz que irão viver na casa de sua mãe. Gemma acusa a mãe de obrigá-la a aceitar Gustavo por sua própria conveniência. Gael não sabe como dizer à mãe que seu pai tem uma filha bastarda. Bárbara diz a Eduardo que em sua casa tem lugar para ele e Tadeu, mas não para Ariadne. Josefina acha que será um problema o fato de Clarita ter comentado com a avó que Daphne está conversando com o marido morto. Josefina diz a Daphne que Joaquim morreu e dá a ela o telefone de Gael para que entre em contato, pois está incluída no testamento. Rebeca diz a Eduardo que Ariadne inventou o problema de Tadeu para poder manipulá-lo. Eduardo promete à mãe que resolverá o caso da hipoteca. Estefânia percebe o comportamento de Eduardo com Ariadna e isso põe em risco a entrada de Tadeu na escola. Em uma entrevista pela televisão, Álvaro esclarece que o empreendimento Plaza Miró é um projeto pessoal e não do escritório Falcão. Daphne encontra um distintivo entre os pertences de Nestor e acredita que seja do responsável pela sua morte. Álvaro se demite do escritório de arquitetura e vende a Olga suas ações. Gemma aceita viver com Gustavo. Calixto investiga se a família de Joaquim conhece seu segredo. Quinta-feira, 06:10. No resumo da novela Vencer o Desamor de quinta-feira, Daphne descobre que a pessoa que provocou o acidente fugiu do local. Evita diz a Gustavo que permitiu que saísse com sua filha, mas não que a levasse para sua casa para viver como sua mulher. Porém, é surpreendida quando Gustavo diz a ela que se não está de acordo terá que devolver o dinheiro que lhe deu. Ao ver que não consegue a ajuda que deveria ter, Daphne decide encontrar o culpado pela morte de seu marido, embora só tenha uma testemunha e um distintivo. Ariadne pede desculpas a Bárbara para que permita que ela e o marido possam viver em sua casa, mas Bárbara trata com desprezo. Eduardo suplica à mãe que permita que vivam com ela por alguns meses. Evita diz a Gemma que como mulher de Gustavo terá que fazer tudo o que ele quiser. Bárbara comenta com o filho Gael que o pai portava um revólver quando morreu e mentia quando dizia que ia embora com Matias. Daphne se vê obrigada a viver com a mãe e Silvestre teme que a situação fique insustentável. Álvaro é processado pelo Sindicato dos Trabalhadores pelo desabamento do prédio. Silvestre diz a Josefina que não quer Daphne na sua casa. Álvaro nota cada vez mais a indiferença de Olga. Álvaro se surpreende ao ouvir que o Dr. Armando é um bandido como Eduardo. Para Tadeu é muito complicado a mudança de casa, mas Eduardo não acredita que o filho seja portador de uma síndrome e pensa que o menino está fazendo birra. Olga comenta com Álvaro o momento ridículo que Eduardo a fez passar ao lado de seus pais por tê-lo recomendado. Calixto suborna a funcionária do cemitério e consegue acesso a todos os dados da família Falcão. Eduardo se irrita com o comportamento do filho e diz a Ariadna e ensinará o filho a enfrentar a vida do seu jeito, goste ela ou não. Silvestre expulsa Daphne de sua casa quando ela o acusa de assediá-la. Bárbara teme que o revólver tenha algo a ver com o segredo que ela e Joaquim guardavam. Sexta-feira, 07:10. No resumo de Vencer o Desamor de sexta-feira, na casa de Bárbara Falcão vivem seu filho, Eduardo, sua esposa Ariadne e seu neto Tadeu, que foi diagnosticado com a síndrome de Asperger. Através de uma página de relacionamentos, Eduardo conhece Linda, uma jovem que vive em Los Angeles. Os arquitetos Álvaro e Olga estão casados e trabalham no mesmo escritório de arquitetura. Álvaro gostaria que sua esposa e ele tivessem um filho. Yolanda diz a sua aluna Gemma, que se for viver com um homem mais velho precisa se cuidar para não engravidar. Josefina vive com seu companheiro Silvestre. Sua filha, Daphne e seus netos, Clarinha e Santiago vão viver com os pais de seu finado esposo, Nestor. Marta e Eugênio são extremamente severos. Eduardo tem muita dificuldade em se relacionar com seu filho autista. Ariadna se aproxima de Estefânia, professora de uma escola especial. Eduardo conhece Linda e ela lhe oferece um emprego nos Estados Unidos. Eduardo comunica a Ariadna que pensa em ir trabalhar nos Estados Unidos, mas sem ela e o filho. Com muito esforço, Álvaro depositaria o dinheiro do sindicato na conta de seu amigo, Conrado. Gael ainda não teve a oportunidade de contar a seus irmãos que eles têm uma meio-irmã chamada Daphne. Olga pede o divórcio a Álvaro.
Marta maltrata sua neta Clarinha e tranca Daphne e os filhos para que não saiam de sua casa. Gustavo, visivelmente embriagado, tenta pegar Gemma à força. Quando Bárbara e Joaquim eram jovens, ele levou para casa um bebê dizendo que a mãe era uma alcoólatra e não poderia cuidar dele. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ajudar o canal a crescer. Dessa maneira você recebe todos os resumos da novela Vencer o Desamor em primeira mão.